Olá, pessoal. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas é mais um bate-papo literário extraordinário. Por quê? Porque hoje a gente está recebendo o Gustavo Coelho, que já fizemos uma live aí, né, há alguns dias, e ele está fazendo agora o lançamento do livro, então ele vai trazer as novidades desse lançamento desse livro. Então, logo eu já passo para falar com ele, mas, primeiramente, o objetivo do nosso bate-papo realmente é abrir espaço para divulgar os autores nacionais. E o Gustavo está aqui, daqui a pouco eu já falo com ele, para falar um pouquinho dessa experiência que ele está vivendo, desses momentos aí próximos, né, ao lançamento, à emoção, e já vou passar para ele, né, a fala. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo, né? E vamos aí estar falando agora do livro Crisântemo. Fala um pouquinho de você e fala do livro agora. Fique à vontade. Boa noite, André, tudo bom? Então, como a última vez houve algumas pequenas inconsistências na gravação, vou tentar retomar o que a gente conversou da última vez, né? Crisântemo é a minha primeira obra publicada, né? Junto com o Simvaldo Júnior, né? Sendo que tem uma outra obra que vai ser publicada ainda, que foi a minha primeira, inclusive, essa é a minha segunda, mas a segunda acabou sendo publicada, né? E é uma história, né, um romance, né, que na hora que eu escrevi, eu tinha uma ideia específica sobre ele, aí a gente foi alterando aos poucos, né, e acabou saindo uma coisa até que curiosa, né, um livro bastante interativo, né, conta a história de Carlos, né, um rapaz, né, que ele entrou num looping de inconsistências e acabou ficando cada vez mais depressivo, né? Com o andar da vida dele, né? Começou primeiro com a morte do melhor amigo dele, o descobrimento de uma possível traição da ex dele com esse amigo, e aí vai. Não posso contar literalmente a história, né? E ele começa a questionar um pouco sobre a existência dele, né? Será que a decisão que meu amigo tomou eu deveria seguir? Será que eu não deveria seguir? Então, é uma história que a gente tentou pautar muito numa realidade que hoje em dia você vivencia aí entre os jovens, né? Que é a depressão. E foi considerado por muito tempo o grande mal do século, né? E esse livro tentou dar um pouquinho de, vamos dizer assim, de luz, entre aspas, né? Não é uma literatura voltada para cura em si, mas de ou autoajuda, mas tentou pelo menos seguir um norte específico que a pessoa se identifique, surgindo um alerta nele, talvez, e possivelmente busque ajuda, né? O Crisântemo é uma obra que deixamos bastante interativa, né? Ela trata um pouco da questão musical, né? Questão de pop rock. Cada título, inclusive, do livro uma música que existe no mundo de hoje, no nosso mundo, né? E essa música dialoga diretamente com o próprio capítulo, né? Além do tema do título ser algo semelhante, né, à história, a própria música, ela meio que dialoga com ele e faz com que você até entre nessa história pela própria gestão musical, né? A partir do momento que você ouve, por exemplo, a música e, ao mesmo tempo, lê o livro. A gente tentou buscar essa interatividade. Inclusive, o último capítulo é algo que eu já estou providenciando com o Simvaldo, né? Junto com um músico, né? Para compor, porque o último capítulo é uma composição nossa. E ele vai tentar atingir, no caso, os leitores, né, de uma maneira objetiva, né? Quem sabe, né? É uma grande pretensão, mas nada longe de ser atingida, né? Então, Gustavo, podemos falar então que Crisântemo é uma experiência sensorial literária. Isso. A gente Que, tentou, que não, legal. pelo menos houve a tentativa, né? A tentativa, ela se seguiu para isso, né?
E além disso, dessa experiência sensorial, né, a gente buscou também atingir o problema que da maioria dos jovens. Eu sei que, como eu expliquei antes, eu sei que não foi uma questão de autoajuda ou de cura, mas é uma pequena brecha, né, que a pessoa, por exemplo, pode surgir nela para poder buscar, né, conversar com alguém, ou até mesmo lidar com a situação com uma pessoa responsável, não segurando para si mesma, né? Então, esse é um dos objetivos do próprio livro, né? Gustavo, você saberia nos falar, assim, o público-alvo que, quando vocês estavam fazendo o projeto, qual foi o público-alvo que vocês desejam atingir com esse livro? Então, os jovens, né? Principalmente os jovens que vivem uma cultura hoje bastante distinta da nossa geração, né? E que parecem que eles estão menos comunicativos com seus pais, né? Ou com os adultos, eles estão cada vez mais isolados. Então, esses jovens foi um primeiro objetivo, né? Só que o livro ele contempla um público mais abrangente, né? Dos jovens desde os 14, 15 anos até os adultos, né? Dos seus 35 anos de idade. Porque não é só os jovens que sofrem de depressão, principalmente isso, ainda mais os adultos com tantas calamidades, vamos dizer assim, que nós passamos ultimamente aqui, né? No nosso país. Então, a gente tenta, né? Atingir essa faixa, né, vamos dizer assim, esse público, desde que seja de maneira positiva, né? É, pode ser uma questão de divertimento, passagem de tempo, temporal, né? Como o leitor do cotidiano, ou até mesmo aquele que passa a sofrer por alguma coisa, que inclusive eu vou até trazer um ponto de curiosidade, que um dos amigos da minha filha, ele passou por uma experiência bem traumática, né? Que levou ele a um julgamento, inclusive, mesmo que tenha sido um julgamento não razoável, né? E acabou adquirindo o livro. E esse livro, para ele, disse que leu umas 5 vezes. Chegou a chorar e ele estava nesse ponto, né? Aquele ponto que a gente buscou, né? Em identificar e que as pessoas pudessem buscar a ajuda. Ele disse que esse livro, nesse período que ele passou, esse livro ajudou bastante ele a superar isso, né? Eu não sei até que ponto, porque o amigo da minha filha, o relato foi da minha filha, mas pelo menos foi esse feedback que eu obtive, foi um feedback bastante proveitoso para nós, né? Isso é muito bacana, né, Gustavo? Assim, quando a gente entende que a mensagem que a gente está passando, que todo esse trabalho para construir a construção de uma obra, as pessoas que não, às vezes, ficam de fora, não conhecem o tanto que é difícil, não é um trabalho fácil. É feito, refeito, envolve muitas pessoas. Então, assim, quando a obra é terminada, vamos falar, e traz esse feedback né, que serviu, que foi útil, que ajudou, realmente é algo que não tem preço, né? É algo valoroso e muito importante. Então, assim, parabéns para vocês terem conseguido aí. Isso realmente, para o escritor, já é um prêmio, É, né? Já, é assim, uma realização. o reconhecimento do público já é um prêmio. E, assim, às vezes, uma mensagem que você recebe já faz valer a pena todo o esforço, né? Vale muito a pena, né? Ainda Uhum. mais como eu cheguei a dizer no nosso último bate-papo, né? O Crisântemo, ele até mesmo no título ele tenta passar isso, né? Como foi dito, o Crisântemo, apesar de ter uma linguagem negativa no Brasil, despedida, que é uma flor de despedida que você utiliza em funeral, no Oriente, não, é uma flor de transformação, entendeu? Então, essa é a mensagem que a gente deixou no próprio título já traz essa duplicidade, né? Traz essa busca pela transformação do indivíduo. E eu espero que a obra ajude nisso, pelo menos, né? Eu espero E, bastante.
Não, e com certeza vai ser um sucesso, Crisântemo, viu, Gustavo? Pelo que você já nos compartilhou com a gente. E você falou que já teve aí uma prévia lá no evento do Flieraxá. Se você quiser contar um pouquinho dessa experiência novamente, né, Ah, para a gente, compartilhar também esse feedback que você já teve também lá, eu acho muito importante até para outras pessoas também estar, né, adquirindo aí na é, oportunidade. inclusive, inclusive, até é curioso você citar o Flier achar que vamos participar novamente. Não com o Crisântemo, né? Vamos participar, eu com os 13 contos, no outro livro que eu falei que eu escrevi, que está para ser publicado, de horror, e o Simval com ensaios, né? Ele tá com um livro também que ele vai participar, e vamos tentar buscar essa mesma, vamos ver se repetir, né, o que aconteceu lá, porque foi até que uma surpresa, né? Fomos como autores independentes, não era esse o livro que teríamos que levar, é justamente esse que o Simval vai levar agora, né? Ele vai levar o ensaios agora nesse que é Araxá, e em cima da hora produzimos o livro. Questão de 2 semanas, a gente terminou, produziu na gráfica e levamos no Fiaraxá. Não estávamos tão, tipo assim, uma expectativa alta, né? Porque era o primeiro livro do Simvaldo, no caso de jovem, né? Jovem adulto, e o meu primeiro livro publicado, né? Surpreendeu. E surpreendeu, porque parece que fomos o que mais vendemos lá, né? Óbvio que houve uma ação, fizemos uma determinada ação lá, mas o feedback do público foi altamente positivo, né? Para você ter ideia, teve um pastor que me parou e comprou o livro e perguntou se alguns ensinamentos, né, da religião dele, que agora eu não me lembro muito bem qual que era, ele chegou a citar lá para mim, né? Acho que é a luterana, ele perguntou se alguns preceitos do luteranismo estariam inseridos nas ideias do livro, né? Que ele chegou a ouvir, né, a história. Eu expliquei que a gente tentou se afastar, né, do cunho sócio, político, econômico, religioso. A gente buscou se focar, na verdade, da questão da pessoa, do que ela está passando, né? E alguns preceitos que foram descritos no livro foram, inclusive, de experiência própria minha. Tem muitas coisas que eu contei da conversa, que teve algumas coisas que estão no livro, são fatos do livro, que aconteceram comigo, né? Eventos que não me deixaram deprimido, mas que deprimiam qualquer pessoa. A pessoa não sairia inabalável, né, do que aconteceu, né? No caso da mãe dele, que veio a falecer cedo, com uma possível culpa da pessoa que estava com ela, né? Aconteceu comigo, ela morreu brigado com ele, do mesmo jeito minha mãe morreu brigada comigo e não nos falávamos, entendeu? Então, são coisas que aconteceram que eu traduzi parte dessas coisas no livro, né? E as pessoas foram chegando, foram perguntando, cada vez mais curiosas sobre a questão da obra, sobre a questão da depressão, muito em relação à depressão, mas muita gente. Obviamente, foi uma faculdade, muitos alunos do curso de psicologia, entendeu? Que era um público que eu gostaria de ter atingido e consegui atingir lá. E, e foi um feedback muito proveitoso, vamos dizer assim, muito proveitoso mesmo, só por ser um dos mais vendidos dos escritores independentes, tá? Obviamente os grandes clássicos a gente nem discute. Mas, para você ter ideia, levamos 100 livros e vendemos tipo de 60% a 80% dos livros que a gente levou, se a gente tratar do universo de 100 livros, né? Então, pô, a gente vender essa quantidade toda, sendo do escritor independente, onde ninguém conhece você, onde não conhecia também o Simvaldo, onde o próprio reitor da universidade estava lançando um livro lá, que foi um dos que mais venderam também, entendeu? E a gente conseguir atingir a quantidade de público que a gente atingiu, lá foi, pô, foi uma maravilha, foi uma realização, entendeu? Como escritor, a gente sabe que a gente não chega naquele patamar, como escritor independente, aquele patamar desejado. Mas só pelo feedback, cara, valeu a pena, mesmo que
não atingimos aquela idealização que todo escritor deseja. Agora, primeiro livro publicado, então, valeu muito a pena, né? Foi Muito a um pena. grande feito, foi um grande feito da parte de vocês, e realmente é algo prazeroso. E, Gustavo, falando um pouquinho sobre essa questão intencional, né, o escritor, quando ele escreve, é tão interessante isso, eu contando um pouco da experiência que eu tenho. Às vezes você escreve um livro, tem aquelas provocações É, intencionais, mas tem aquelas que você não espera que as pessoas interpretam. Então, tem a leitura, cada pessoa com a sua verdade, ela faz uma interpretação do livro. E é tão perfeito. interessante que, às vezes, assim, pessoas diferentes enxergam a mesma coisa de formas diferentes. Eu não sei se E você percebeu isso, assim, eu já esse- tive essa experiência, é uma experiência interessante, porque às vezes até eu que escrevi, naquele momento, eu não tive aquela intenção de provocar, né? E a gente acaba provocando, mas isso é muito interessante, é da linguagem de como aquela pessoa está recebendo. E um outro ponto que você comentou também, que eu achei bastante interessante, eu acho que é bom frisar, às vezes a gente lê um livro mais de uma vez e você consegue perceber coisas diferentes. Depende do momento que você está lendo. Eu gosto de ler, mas eu gosto de ler repetido, assim, depois que já passou um tempo, que eu já esqueci um pouco, que eu não lembro mais ou menos aquele contexto, aí eu gosto de fazer releituras. Mas isso é bastante interessante também, que é algo que as pessoas, lendo mais de uma vez, consegue perceber coisas diferentes em momentos diferentes, depende de como ela está naquele momento. Então, é, parece mágica, não é? é a reação, como eu falei para você, o rapaz estava passando por uma dificuldade, por exemplo. Ele gostou tanto, leu tantas vezes e atingiu ele de uma determinada maneira, diferente, por exemplo, do pastor, que viu uma revisão religiosa, entendeu? Então, mas esse que é o bonito. É o O bonito, bonito da interpretação subjetiva é essa, porque nós imaginamos algo que muitas vezes é interpretado de uma maneira diferente e até mais eficaz para a pessoa. E nós aceitamos. Eu acho que é válido. Toda a interpretação que transforme a vida do leitor é válida. com É certeza. válido, de um jeito ou de outro. Entendeu? Eu gostei muito, eu amei a experiência de lá. Vamos voltar. Eu estou indo para o Flipostos, não de maneira oficial, mas estamos indo também para o Flipostos para aproveitar o evento de lá, tentar ver se encaixamos o nosso livro lá. Se não encaixar também não tem problema. Vamos participar agora do Flea Araxá, né? Vamos tentar, eu vou tentar, porque eu esqueci de me inscrever, eu vou ter que me inscrever até, eu não sei quanto que vai ser, mas vou tentar escrever hoje. Com cada um com o seu livro dessa vez, né? E estamos indo também na Bienal Internacional de São Paulo, em setembro. Só que no caso, vamos aproveitar toda a nossa literatura e levar para lá, porque, na verdade, eu concorri com um texto que eu tenho, um conto que eu tenho, e para Brasilier, e foi selecionado e está participando, inclusive, para ganhar um prêmio. Então, eu devo participar da Bienal Internacional de São Paulo, pela Brasilier, por um prêmio que eu estou concorrendo, que eu fui selecionado, né? E vamos aproveitar e levar nossa literatura inteira, todos os nossos livros, para ver o que a gente consegue lá, né? Muito bom, perfeito. E assim, essa importância de estar participando de eventos é uma coisa também bastante interessante. Eu acho que como escritores aqui, compartilhando as experiências, tem 17 anos já que eu estou na literatura, mais de 10 obras publicadas, e assim, eu nunca tive essa preocupação, até porque era um hobby, mas eu vejo que no momento que você começa a aparecer, é que as pessoas começam a te conhecer. Então, assim, é algo que você está falando, esse movimento aí de participar das feiras, dos eventos bienais, realmente, assim, é algo que o escritor tem que estar disposto a fazer esse movimento para realmente estar onde as pessoas, né, gostam de literatura, vão sentir curiosidade de conhecer seu livro, vão te ver também, né? Então, isso aí é muito importante. Tem que estar no nicho, né? Tem que estar no meio do nicho, Isso. entendeu? E agora, né, no caso, além dessa participação, vamos ter dois eventos aqui em Uberlândia, né? Eu não sei se
Já Já, posso avisar, né? já pode, vamos já Posso, então. atualizando aí o público para os Então, eventos. A gente então, vai estar divulgando essa live aqui, extraordinária, já falando, né, dentro do prazo que as pessoas vai dar tempo de adicionar na agenda e não perder. isso. Vai ser agora, né? O primeiro lançamento em Uberlândia, né? Do Crisântemo, né? Vai ter um preço promocional, né? No local. Vai ser no dia 20 de março, às 6h30 da tarde, lá na Biblioteca Municipal, né? Na sala de eventos da biblioteca, onde era o antigo fórum, né? Lá vamos fazer, no caso, o lançamento do livro. E no dia 26, para aqueles que tiverem interesse, de março, às 7h30 da noite, lá no Céu Shopping Park, né? Vamos fazer um bate-papo sobre literatura e saúde mental, né? Não somos especialistas em saúde mental, né? Mas vamos tentar traduzir qual é o objetivo do livro e talvez trazer alguma reação para os jovens, principalmente que algumas escolas do Shopping Park parece que vão estar lá presentes, né? Então, vai ser lá na Rua Juvelina Mota Leite, número 700, no Céu Shopping Park. Quem quiser conversar, interagir, ouvir um pouco sobre o livro, ouvir um pouco sobre a história do livro, e até mesmo o que pretendíamos fazer com a reação que queríamos obter das pessoas, só ir lá, bater um papo com a gente, vai ser um bate-papo, não vai ser uma coisa só unilateral, e espero que tenha um bom resultado lá também, né? Uhum. Gustavo, mostra aí a capa do nosso livro aí, do livro. Nossa, eu Ah, estou falando mostra nosso. aqui. É Muito o, bonita. é o crisântemo, né? Uhum. Aqui. Não sei se dá para ver direitinho aqui, deixa eu Sim, afastar um pouco isso, mais. assim ficou melhor. Aham. Opa, Lisandro, tá Gustavo aqui, ó. Coelho, Simvaldo Júnior. Isso. Bacana. Então, Gustavo, você quer fazer um recorte aí de um trecho impactante ou você quer deixar isso como... Seria não, bacana, a de gente repente. pode. No caso, para você ter, tem uns palavreados fortes aqui, né? Alguns pontos, né? Por exemplo, tem um trecho, né, que para você ter uma ideia do livro, deixa eu achar aqui, que é justamente que eu acho um dos mais interessantes, né? Só um minutinho, que foi quando o Carlos, ele acaba, o Carlos é o protagonista, né? Ele acaba saindo de vários problemas, né? O funeral do amigo, acaba indo para comemorar, recebe uma notícia impactante, aí vai para casa achando que vai ficar tranquilo, né? Entra em confronto com a mãe o agride, ele se tranca no quarto e vai descansar ao som do Led Zeppelin, né? E o capítulo 7, Moby Dick, que é um som é uma das músicas do Led Zeppelin, que tem um solo de bateria muito potente. O amigo dele, que morreu, o Lucas, ele era baterista. E nisso, ele acaba ele sonhando com um amigo, ele recebe um convite, né? Ele recebe um convite do seu amigo. Deixa eu achar aqui. É, aqui, ó. Ele acaba, ele acaba recebendo um convite de um amigo que está tocando, em um palco, em uma intensidade muito grande, né? E ele começa um diálogo, faz uns questionamentos que eu não posso falar aqui, né? Porque são coisas da própria trama do livro. E, rapaz, ele no meio do questionamento, ele pergunta para o amigo Lucas, o Carlos pergunta para o Lucas, cara, como eu posso te ajudar? A raiva dando lugar para a compaixão, né? Ele vira para ele e fala, basta você ficar, só pega a guitarra. Aí, nesse instante, o facho de luz surgiu ao lado, né, como um holofote de palco, né, e a iluminação marcou um pequeno círculo na escuridão, à direita à frente dele, porque o Carlos era o cantor, né, o Lucas o baterista, e o Carlos era o guitarrista.
Lá no meio, um microfone e um suporte, próximo à guitarra. Aí ele fala, vem, irmão, aqui a gente não vai sentir mais sozinho. Faremos companhia um para o outro, como nos velhos tempos. O que que significa? Ele está chamando para ficar com ele, está chamando para morrer com ele, para ficar na eternidade com ele. E quando ele acorda do sonho, ele estava morrendo mesmo, ele estava sufocado, ele não conseguia respirar, ele acorda, ele consegue despertar, mas ele quase, ele estava para ficar, era tipo se calar, calar todos os problemas e só fazer aquilo que ele mais queria fazer na vida, que ele teve que abrir mão depois de um tempo, que era a música. Então, a música, quando ele abriu mão da música, surgiu os problemas. E no meio do sonho surgiu um convite ao qual era para ele não deixar o amigo sozinho e continuar tocando pela eternidade com o amigo. Entendeu? Então, esse era um dos trechos que resume bem, inclusive, né, a questão da luta contra a depressão, né, onde as pessoas não nos ouvem muitas vezes, ou a gente não se faz ser ouvido, né, porque a nossa reação quando estamos deprimidos é diferente de uma reação racional, né, e nesse momento ele poderia ter encontrado uma solução, que é abraçar a morte, que é algo que todos os depressivos fazem, se matam, se suicidam. Então, esse é um trecho do livro que mostra a luta dele, né? Que desde o começo a luta dele é essa. É essa luta que ele vai encarando e é o que eu quero que as pessoas identifiquem e possam buscar auxílio, nem que seja para a pessoa do lado, um amigo, um colega, um parente, aí vai, entendeu? Então, esse era o trecho que eu preferi destacar, que resume bem a questão da obra. Muito forte, impactante, viu, Gustavo? A gente acaba ficando curioso realmente. E essa questão aí desse tema sensível, né, que é algo difícil de tratar, mas como vocês também envolveram aí essa temática de música, isso acaba tendo uma conexão, trazendo uma certa leveza, não que não seja, continua sendo forte, mas também é uma luz de esperança, né, que conecta aí também com coisas boas, que igual você falou, é uma chamada para o bem, para a superação, para a transformação. Isso é Redenção. muito, isso é muito bacana. A ideia é essa, né? A ideia é essa, é justamente a redenção é o foco, né? Eu não posso dizer como o livro acaba, Não, e entendeu? nem pode Mas mesmo. As a luta pessoas. está aí. A luta está entre ceder ou você entrar num estado onde você consiga alcançar a saída da depressão ou alcançar um objetivo em si. Então, a redenção, a possível redenção, é o fator determinante da questão total do livro, né? Desde o começo até o fim, está aí, é a luta dele para poder continuar. A continuidade é a essência do livro, entendeu? Perfeito, Gustavo. Assim, a gente já está caminhando aqui para finalizar a nossa live, essa live extraordinária que trouxe para nós aí oportunidades de conhecer essa obra magnífica, pelo jeito, assim, muito bem construída. O Simvaldo, como você disse também, professor, né, Pô, trouxe toda essa estrutura técnica para a obra, né? Você melhorou bastante, porque dos problemas de um instituto iniciante, né, é a questão da organização das ideias, ou até mesmo você dar continuidade, tendo um link, um gancho, sem atrapalhar o conteúdo da obra. O, o Simval, como eu sempre falei, ele é um pós-doutor em literatura, né? Ele foi uma pessoa que conseguiu dar um elo à obra inteira, né? Eu não posso tirar o mérito dele em relação a isso. Ele contribuiu, ele transformou alguns personagens, transformou alguns aspectos da história para que ela seja contada de forma coesa e coerente, entendeu? Eu acredito que vocês conseguiram o objetivo.
Conseguimos. Agora essa obra vai estar aí, né, com muito sucesso, se Deus quiser, ajudando muita gente. E só agradecer vocês também de estar dispostos a aceitar o convite, trazer para a gente essas oportunidades, porque aqui os escritores uns pelos outros. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter essas conexões, poder realmente mostrar, falar um pouco de como a gente idealiza, né, a obra, como que ela é concebida, as dificuldades que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, também compartilhar esse sentimento de realização, que é muito bacana, que é uma emoção, assim, indescritível, talvez, a gente conseguir aí eternizar uma obra, porque vira legado, quando a gente não estiver mais aqui, essa obra é legado. Então, assim, parabéns pelo projeto, parabéns pelo livro, e que ele faça realmente tudo que ele merece. E aí, o Gustavo, você já colocou né, como que vai ser aí os próximos passos, lançamentos aí, e a gente vai estar sempre de portas abertas para receber vocês, para a gente estar divulgando aí as obras, os eventos, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, nós aqui também, com mais um bate-papo literário extraordinário com Gustavo Coelho, que fala do livro Crisântemo. E se você quiser agora também, Gustavo, fazer aí, deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, daqui a pouco a gente finaliza. A única mensagem que eu vou deixar é que não deixem de ler a obra do Crisântemo, né? Óbvio, porque esse livro foi feito com todo carinho, né? Por mim e pelo Simvaldo, e temos uma mensagem aqui bastante clara de, não é como eu falei, uma autoajuda, mas é uma coisa bonita de se ler. Ela tem diversos momentos, tem interpretações distintas e que vão trazer algum impacto para o leitor. Isso a gente dá a certeza absoluta, né? Dia 20 vamos estar lá na Biblioteca Municipal, né? Quem quiser conhecer eu, conhecer Simvaldo Júnior, quiser adquirir a obra, conversar, fique à vontade. Vamos estar lá no dia 20 de março, às 6h30, na Biblioteca Municipal, né, no na sala de eventos. E no dia 26 de março, no Cell Shopping Park, vai ser até mais fácil de se conversar, caso queira tirar algumas dúvidas ou interagir, também vamos estar lá. Qualquer um dos dois eventos vai encontrar nós lá. No caso da Biblioteca Municipal, a gente tem, infelizmente, um tempo mais curto, né? Parece que até às 9, 9h30 a gente tem que entregar o local. Mas no céu, acredito que a gente tenha mais tempo lá, e aí, quem quiser, fique à vontade para comparecer em qualquer um dos eventos, ou até mesmo dos dois, quem fica a critério da pessoa. Então, muito obrigado e boa noite, até a próxima. Então, obrigado, Obrigada.